O nosso Papo Íntimo hoje tem um público bem específico, os homens, mas também assunto interessa as mulheres. É que os homens ficam assim meio sem jeito de falar sobre impotência sexual. A doutora Vani Cleide está aqui comigo no estúdio hoje. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo de casa. A gente fala em impotência sexual, o nome da disfunção erétil, né? Isso, o que Patrícia. caracteriza isso? O que é a disfunção erétil? Então, como o nome próprio diz, né? É uma disfunção no processo da ereção. O que é isso? É aquela incapacidade que o homem tem de manter ou de segurar até o final de uma relação sexual. Só que isso, Patrícia, só é caracterizado de disfunção erétil quando é repetido. Tá? Não é uma coisa assim esporádica. Aconteceu uma vez ou outra, é normal? Não, é normal. Até porque os homens, a partir dos 40 anos, eles podem ter uma disfunção erétil eventual. E é fisiológico. Antes disso, não? Antes disso, pode acontecer principalmente na adolescência, Sim. Quando ele está começando a vida sexual, porque tem... como uma prática muito ainda amedrontada, né? Então ele tem tanta ejaculação precoce seguida da disfunção erétil. É comum nessa faixa etária de adolescência. Doutora, estão chegando muitas perguntas pra Sim, gente. vamos Pessoal lá, de casa, Patrícia. eu imagino que muitos homens, como a gente estava falando desde o começo do jornal, têm vergonha de procurar um médico, né? Às vezes ficam assim meio encabulados. E porque tem aquele tabu que é uma coisa assim, que é uma falha que o homem não pode ter. É uma coisa depreciativa. Né? Depreciativa não tem nada a ver, né? É um processo, inclusive, que as causas são psicológicas também, mas tem causas orgânicas. Exatamente. Né? Vamos lá para a pergunta do Manuel, do bairro da Torre, João Pessoa. Ele quer saber qual é o especialista que o homem deve procurar no caso de impotência e se o câncer de próstata pode causar impotência. Então, Manuel, é o seguinte, o especialista deve procurar inicialmente é o urologista para que ele possa te fazer uma avaliação, verificar se a causa é uma causa orgânica, ou seja, Patrícia, se ele tem diabetes, Sim. se ele tem colesterol alto, se ele tem alguma causa do ponto de vista físico, para que ele possa ser tratado. Bom, esse é o primeiro ponto. Depois, não, Manuel pode ter temor de desempenho, ou seja, ele tem medo de ter a relação. Tudo psicológico. Então, nesse caso, ele tem que procurar um terapeuta que trabalhe na área da sexualidade, terapeuta sexual. Muito bem, uma pessoa que... Ele falou do câncer da próstata, sim, né? Pronto. Sim, pode. Se por acaso ele fizer uma prostectomia, que é a retirada da próstata, ele pode ficar com disfunção erétil também. Mas isso vai depender muito do tratamento. Certo. O urologista dele pode esclarecer isso melhor, mas é possível, né? É bom que ele saiba. Uma pessoa que não quis se identificar, não tem problema, pode mandar perguntas anônimas também. Diz que tem 44 anos e quando tem relações com a mulher, o esperma dele está saindo com sangue. Ele quer saber se isso pode ser um indício de impotência. Veja só, de impotência, pode até ser que cause essa impotência depois, mas isso aí, olha, tem que ter cuidado. Precisa ir realmente no médico, pode ser uma prostatite, pode ser um processo inflamatório da próstata, ou até mesmo um câncer de próstata. Então, ou também pode ser algum processo infeccioso que ele precisa tratar. Olha, sangue no esperma, sangue na uretra, sangue tem em qualquer comer. canto, né? Sangue Tem qualquer que canto, tomar tem cuidado. Que ficar atento, exatamente. É bom ficar alerta aí. Vai lá no médico, faz todo check-up, tá na hora. Um homem também que não diz o nome, mas diz que é de Mandacaru, quer saber os tratamentos para impotência. Sim, muito bem. Então, como eu te falei, né? Então você vai ao médico na parte orgânica, verifica se tu tem diabetes, se tu tem colesterol alto, se tem algum problema cardiovascular, ou então se tem aqueles processos inflamatórios da uretra crônicos que podem levar a dor durante a relação, tudo isso pode ser processos de impotência. Porém, muitas vezes, no próprio urologista, não tenho nada orgânico, mas eu falho na hora H, então procura o terapeuta sexual, porque... Patrícia, tem que acabar com o tabu. Existe realmente um tratamento eficaz na terapia sexual para o caso de impotência. O Williams de João Pessoa disse que tem 54 anos, está acontecendo com ele. Ele quer saber o que provoca a impotência, a gente já falou que são duas causas, né? Orgânica e psicológica. Isso. Ele quer saber o que fazer, qual é o primeiro passo agora, antes de procurar um médico, por exemplo. Conversar com o parceiro ou com a parceira ajuda bastante. Com certeza, isso aí é uma complementação do tratamento. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é conversar com a parceria, conversar e dizer, olha, eu estou com um problema. E a parceria ficar dando apoio. Não criticar, viu, mulheres e homens, não critiquem, porque é muito desagradável esse processo da crítica, de você não está dando conta, né? Isso não vai ajudar em nada. Não resolve, não é por aí. Não é por aí, não ajuda em nada. E assim, e até mesmo motivar para fazer o tratamento, motivar para ir para o médico, eu acho que
caminho é por aí. Um morador do Valentina que não quis se identificar diz que tem tumor na hipófise. Quer saber se esse problema pode provocar impotência sexual? Pode sim, porque o tumor a hipófise é uma glândula que tem a produção dos hormônios do nosso corpo como um todo. Então, o homem, por exemplo, se ele tem um tumor na hipófise, ele tem uma falha, dependendo de onde está esse tumor, tem uma falha na produção hormonal. Isso pode afetar diretamente, não somente a questão da sexualidade, mas também organicamente tudo, sabe, Patrícia? Influencia. Cuidado, tumor de hipófise tem que ir para o neurologista, fazer os exames e tratar, porque é grave, né? Uma pessoa também que não quis se identificar quer saber se o medicamento DEA, é assim que escreve? DHEA, né? Sim, DEA, sim. serve para impotência? Ajuda, né? Porque o DEA é um hormônio que a gente tem, todo mundo, tanto homens como mulheres, tem no corpo inteiro. E aí, se a gente tem uma baixa dessa DEA, a gente tem uma baixa na produção dos outros hormônios também. Então, o homem que tem DEA baixo tem uma diminuição na produção da testosterona. Se tomar DEA, vai aumentar a testosterona, aumentando a testosterona, vai ter uma melhora do desempenho sexual. Doutor, olha essa pergunta aqui da Graciane, que é de Campina Grande. Sim. Impotência sexual só acontece com homem ou mulher também pode ter esse problema? Legal, né? Veja só, a gente quando fala de impotência sexual, a gente está se referindo à disfunção erétil. No caso, é o homem que tem a disfunção erétil. O pênis que não tem ereção. Que não tem ereção. Agora, a mulher também ela pode não ter desejo ela pode sexual. não ter desejo. Ou então, ela não tem... a associação é feita com a questão da excitação na mulher, que é a lubrificação. Então, a mulher pode realmente ela não ter um desejo, não ter uma lubrificação e não ter um orgasmo. Ou seja, ela pode ser, do ponto de vista sexual, ela pode ser impotente também. É o que a gente estava falando há algumas semanas, isso, né? Exatamente. De frigidez. Isso também pode ter causa orgânica e psicológica, da mesma maneira. Da mesma forma. Muito bem. Eduardo Barbosa de Cabedelo quer saber se a timidez influencia na impotência, na performance do homem. Sim. Pode ser, é possível, né? Ficar com medo, receoso. Isso. Então, uma das coisas que mais se trabalha na terapia sexual, Patrícia, é exatamente trabalhar essa questão da autoconfiança. Porque o homem, ele precisa se sentir autoconfiante, porque a potência sexual dele está na coisa da autoconfiança. Claro. Uma das coisas assim bem práticas que a gente faz, essa dica que eu dou para o pessoal de casa é assim, às vezes o homem que tem aquele ombro caído, ele é aquele homem que tem aquela postura de derrotado. Sim. Com certeza ele não vai ter um bom desempenho sexual também. Entendendo. Então, ó, levanta o ombro, né? Põe uma postura de poder. Acredite em você mesmo. Acredite em você mesmo, que começa a funcionar a partir daí. Tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. E é interessante que nos processos terapêuticos a gente diz, vamos ver tua postura, segura nas pernas e tal. O cara já começa, sabe, a se sentir mais poderoso. E aí vai funcionar. Pergunta importantíssima do Heraldo Martins, do bairro José Américo, aqui em João Pessoa, para a gente encerrar essa conversa hoje. A bebida alcoólica pode causar impotência? Sim, claro. A bebida alcoólica, assim como também todas as outras substâncias psicoativas, né, elas causam impotência a longo prazo. E o fumo. Então, essa combinaçãozinha de álcool e fumo junto a longo prazo leva à lesão dos vasos, né, dos corpos cavernosos, e aí, a partir disso aí, ele pode ter a disfunção erétil e também, da mesma forma que o diabetes também pode provocar, o colesterol alto. Então, o álcool e fumo não combinam, não. A longo prazo, não dá. Que bom que a gente recebeu muitas perguntas aqui. Tomara que a gente tenha conseguido ajudar os homens de casa, mas apesar de esclarecer algumas dúvidas aqui, é importante que todos procurem um médico, né? Que comecem o tratamento, porque não é o fim do mundo a impotência sexual. De jeito nenhum, Patrícia. É algo mais corriqueiro do que a gente imagina. E tem mais, é só tratar e vai livrar muita gente de muito sofrimento. Exato. Porque tem casais que ficam mal, ficam separados, distantes, por conta de um assunto que pode ser tratado com a conversa.